Vamos tentar gravar para colocar lá no Moodle. Vou ajeitar aqui. Então, vamos lá, né? Introdução às equações diferenciais. Bom, a definição é qualquer equação que tenha uma derivada. Certo? Qualquer uma que tenha uma derivada é chamada de equação diferencial. Certo? Lembrando que a equação precisa do sinal de igual. Né? Aqui nós temos a equação da velocidade e a equação da aceleração, né? Que são taxas de variação derivadas. Né? No caso da velocidade, a derivada da posição, e no caso da velocidade, da aceleração, a derivada da velocidade. Certo? Então, teve uma derivada, automaticamente nós temos uma equação. Essas são bem simples, a gente já viu em cálculo 1, né? Logo no início. Cálculo 1 e cálculo 2, esse trabalho com essas taxas de variações. Classificação. Né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que as equações têm uma ordem, certo? O que é essa ordem? Basicamente, é o nível de complexidade das respostas. Quanto maior a ordem, maior o número de respostas possíveis, certo? Claro que pode ser que não tenha resposta nenhuma, pode ser que tenha uma resposta, pode ser que tenha duas, por assim vai, né? A ordem normalmente a gente não fala resposta em si, a gente fala família de respostas, né? Pode ser que tenha uma família de respostas, duas e assim por diante. A ordem da equação diferencial será dada pela maior ordem entre as derivadas da função base. Ou seja, né? Se você derivou uma vez, primeira ordem. Se tem uma derivada segunda, segunda ordem. Se tem uma derivada terceira, terceira ordem. Né? Aqui no primeiro exemplo, nós temos as derivadas primeiras. Aí, no segundo exemplo, nós já temos uma derivada segunda, aqui na frente, né? E essa aqui não é derivada, né? Ela é uma função elevada a 3. Ó. Mas esse 3 não é uma derivada. Se não é uma derivada, então nós não temos ordem aqui, certo? Isso aqui é uma derivada primeira só. Então, ela é de primeira ordem. Ixi. Só um minutinho aí que... Eu clico e ele vai para frente. Então, aqui nós temos a de segunda ordem, aqui nós temos a de primeira ordem, e aqui nós temos a função. E saiu, não foi? Vamos lá. Aqui a maior derivada é de segunda ordem, né? Então, nós temos uma derivada de segunda ordem. E nessa aqui, nós temos uma derivada de segunda ordem, né? Formato diferente, mas é uma derivada de segunda ordem, né? D ao quadrado já mostra que é uma derivada de segunda ordem. Já essa aqui, nós não temos uma derivada de terceira ordem, nós temos a derivada normal. Pô, como é que eu sei? Não é o D de derivada que está ao cubo, né? É a resposta ao cubo. Por isso que ela não é de terceira ordem, ela é de segunda. Aqui nós temos uma derivada de segunda. Aqui nós temos uma derivada normal que está ao cubo, né? É diferente. Ok? Aceleração. No exemplo da equação de aceleração, ela poderia ser entendida como uma equação de primeira ordem em relação à velocidade, mas de segunda ordem quando usada a posição. Né? Porque ó, a aceleração é a derivada da velocidade, uma derivada só. Já a velocidade é derivada da posição, uma derivada só. Só que a velocidade, como ela é a derivada da posição, eu posso fazer a troca. Então ia ficar assim, ó, trocando a velocidade pela posição, vai ficar derivada da posição. dd. Por isso que é t ao quadrado, certo? Porque é d com d. E o dt ao quadrado acontece porque nós temos dois dt. Ó. Aqui, o dt que é ao quadrado. Aqui é só o d. O que decide a derivada em si é esse aqui de cima, né? Então, derivada segunda da posição. Então, uma equação de segunda ordem, eu posso considerar como sendo de primeira, às vezes. Né? Tem até uma técnica chamada redução de ordem, que você transforma uma de segunda ordem
numa de primeira ordem para resolver usando técnicas de primeira ordem, né? E por aí vai. Você pega uma de terceira, transforma numa de segunda e resolve com técnicas de segunda. Se possível, você pode pegar a terceira e transformar numa de primeira, e usar as técnicas de primeira, né? Você pode reduzir a ordem em algumas equações e outras não. Essa da aceleração você pode, né? Você pode considerar ela de primeira ordem em relação à velocidade ou de segunda ordem em relação à posição. Classificação. Bom, a classificação linear é a mais importante que a gente vai ver nessa disciplina, certo? Boa parte das equações que a gente trabalha normalmente são lineares, ok? Mas nem todas. A gente vai ver algumas lineares e algumas não lineares. Mas com certeza a maioria delas vai ser linear, porque ela aparece com maior frequência nas aplicações mais básicas de engenharia, ok? Para ser linear, ela tem que seguir esse formato aqui, ó, né? Como significa esse formato? Cada derivada separada em um bloco só. Ó. Derivada n, derivada n menos 1, aí vai até a derivada primeira, função sem derivada, certo? Cada uma tem seu coeficiente. Aqui não interessa a variável de domínio, que é o x. Só interessa as derivadas do y, certo? Se elas estiverem todas separadas direitinhas, elas são consideradas lineares, certo? Exemplo. Aqui nós temos um exemplo de uma linear. Por que ela é linear? Derivada segunda, derivada primeira e a função separadas, cada uma em seu bloco, né? Ah, professor, o x está ao quadrado. Não tem problema com o x. Não interessa o x. O que interessa é o y, certo? Nessa segunda já não é linear. Por quê? Eu tenho a derivada primeira e a função ao cubo. Ou seja, é y, y, y. 3 y juntos. Não está separado. Está tudo junto numa coisa só. Então é não linear, certo? E por final, outra que também não é linear é essa aqui. Nós temos uma derivada segunda e a função separadas, mas de novo a derivada está elevada a 3, né? Então nós temos ela vezes ela, 3 vezes. É não linear, certo? Para ser linear tem que ser separadinha assim, que nem essa. Não precisa ter todos os elementos. Pode ser que um deles tenha desaparecido. Por exemplo, podia ter só a derivada segunda e a função. Não precisaria ter a primeira, certo? Não tem problema. O problema é tá essa mistureba aqui, que normalmente tem a ver com a potência. Ordinária. Aqui nessa disciplina, nós só vamos trabalhar com as ordinárias. Nós não trabalharemos com as não ordinárias. Por quê? O caráter de aplicação de vocês é voltado para as ordinárias, certo? Mas existem algumas aplicações de produção que não são ordinárias. Quando isso acontece, normalmente você consegue resolver sem precisar da equação. Você usa aquelas integrais múltiplas que a gente já viu, né? Então não tem tanto problema, porque você consegue adaptar, né? A gente vai fazer um caso aqui que a gente usa integrais múltiplas, só para a gente ver como é que funciona, certo? Não é nem integrais múltiplas, é integrais particionadas, né? Tem um caráterzinho de múltipla, mas não necessariamente a gente vai fazer duas integrais seguidas, ok? Mas essa disciplina não vai trabalhar com elas, porque EDO, equações diferenciais ordinárias, é o foco da nossa disciplina, certo? Vamos trabalhar primeira e segunda ordem. Não vamos trabalhar a terceira ordem, porque a terceira ordem é bem menos comum, mas como primeira e segunda. E como eu falei, linear e não linear, a gente vai ver um pouco de cada, mas a linear aparece com mais frequência. O que é ser ordinária? Ordinária significa que você só tem uma variável de domínio. No caso, normalmente a gente vai usar o x. Então você tem f' de x, f' de y, f' de z. 3 letras. Então é não ordinário, certo? Então nós temos o x, o y e o z. Já nessa segunda, nós só temos x. Ó. Y duas linhas de x, y' de x, y de x. Ordinária, só tem o x. Essa segunda também só tem o x. Essa segunda é um pouquinho mais difícil de ver. Mas quando a derivada está com os d's, né? dy, dx, você olha por de baixo. E embaixo só tem x. Ó. dx, dx e aqui tem um x. Então, ela é ordinária também. Ok? Essa aqui já é não ordinária. Por quê? Porque uma derivada é dx, a outra derivada é du. Né? Então, numa você vai derivar o x, na outra você vai derivar o u. Não ordinária.
Ok? É isso. Alguma pergunta? Ficou um pouco confusa as aplicações? Então, aqui para... Vamos aqui para um arquivo com as questões. Vamos dar uma olhada nas questõezinhas de estilo ENAD, né, que cai sobre isso. Coisa importante, no ENAD, equações diferenciais, isso. No ENAD, equações diferenciais, ela tem uma tendência de ser mais teoria do que prática, certo? Por quê? Porque nas disciplinas práticas de vocês, vocês já usam, sem nem saber às vezes. Você já veio um método de resolução de um tipo de matéria, que é uma equação diferencial, mas você não vê como equação diferencial porque o professor nem fala. Ele diz, olha, aqui você vai fazer o procedimento tal, aqui tal. Se você tiver uma perspicácia, você vai perceber que você está resolvendo uma equação diferencial, né? Na maioria das vezes. Então, as técnicas que cada matéria vai mostrar têm as suas funções próprias, e elas são tão próprias que parece que você nem está resolvendo, porque você está memorizando uma equação diferencial que sempre está caindo naquela matéria, né? Por isso, o ENAD, quando trabalha equações diferenciais pura, a tendência é usar teoria e não prática, né? Porque a prática vai nas disciplinas específicas. Bom, vamos aqui. Vamos testar essa aqui. Essa aqui é uma questão tipicamente de ENAD, né? Que tem os itens para você marcar. Vamos lá. Para solucionar uma equação diferencial, faz-se necessária a identificação de suas características, facilitando assim a determinação do método capaz de solucionar. Tomando-se como base a equação diferencial y' de x menos 2yx igual a x ao quadrado menos 1. Analise as assertivas abaixo sobre suas classificações. A equação é linear. Vamos ver se ela é linear, né? Ó, tá, aqui tem a derivada primeira e aqui tem a função. Elas estão isoladas, tem um menos aqui separando elas, né? Não tem expoente, então elas estão sozinhas, certo? E aqui não tem y, não tem nada. Então, verdadeiro, né? Ela é linear. Verdadeiro. A equação é de primeira ordem. Vamos ver. Aqui é a derivada primeira e aqui não tem derivada, né? A ordem vai ser dada pela maior. Então, se tem uma derivada primeira, ela é de primeira ordem. Verdadeiro também. A equação é ordinária. Bom, para dizer que é ordinária, ela tem que ter uma letra só de domínio, né? X, X e X. Tudo X. Então, realmente, ela é ordinária. Então, as três estão corretas. Item correto é. Beleza? Tá assim, né? Deu para entender como é que analisa as classificações? Uma outra aqui. Essa já é um tipo de questão mais difícil de ENAD, né? Que é aquelas que você tem que analisar a relação entre duas propostas. Né? Por exemplo, aqui, ó, a equação diferencial dy dx ao quadrado igual a d derivada segunda de y em relação a x mais xy é considerada de segunda ordem. Ele diz que é de segunda ordem. Porque a derivada da função y possui expoente igual a 2. Então, vamos ver aqui. Ó, primeiro a gente tem que analisar se o que ele está falando é verdade. Vamos ver aqui a verdade aqui. A equação diferencial tal é considerada de segunda ordem. Vamos ver se é de segunda ordem mesmo. Aqui nós temos uma derivada primeira, né? Derivada primeira. Aqui nós temos uma derivada segunda. E aqui não tem derivada, né? Aqui não tem derivada. Então, realmente, primeira e segunda, ela é de segunda ordem. Isso aqui é verdadeiro.
certo? Verdadeiro. Aí aqui no segundo está dizendo aqui, ó, a derivada da função y possui expoente igual a 2. A derivada está aqui, ó, derivada. E o expoente, 2. Verdade, né? Derivada elevada a 2. Verdadeiro. Então, são duas verdades, né? Então, aqui, ó, as duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é justificativa correta da primeira. Letra B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Letra C. A primeira asserção é a proposição verdadeira e a segunda é falsa. Mentira, né? As duas são verdadeiras. A primeira asserção é a proposição falsa e a segunda é verdadeira. Mentira. Todas as duas são verdadeiras. E a terceira, ambas as asserções são proposições falsas. Mentira. As duas são verdadeiras. O problema é, elas são verdadeiras, mas uma justifica a outra. Esse é que é o problema dessa questão. Não basta você saber que as duas são verdadeiras. Você tem ainda que analisar se uma é motivo para a outra ser verdadeira. Então, quando eu digo a equação diferencial é considerada de segunda ordem, e o motivo eu digo que é o expoente, eu estou mentindo. Né? Não é o expoente que faz a derivada ser de segunda ordem. O que faz a derivada ser de segunda ordem é que ela foi derivada duas vezes. Então, não é por causa dessa parte aqui. Essa parte aqui é de primeira ordem. É por causa dessa aqui, ó. Certo? Ou seja, não é justificativo. É uma verdade, mas essa verdade não justifica a primeira. Então, a resposta correta aqui é a D. Esse tipo de questão, sem dúvida, é que dá um nó no cérebro mais na hora que você está fazendo o ENAD, né? Porque você precisa de um nível mais apurado de teoria, né? Para lembrar dos assuntos e tudo mais. Principalmente se as duas forem verdadeiras. Porque você precisa focar se pode ou não pode fazer a análise diretamente. Deu para entender? Essa questão, essa é mais confusa mesmo. Apesar de ser de uma teoria que a gente acabou de ver. Bom, vamos aqui para outra questão. Outra questão do tipo assertivo. Analise as assertivas a seguir. Né? A equação dy dx, 2 sobre xy mais x ao quadrado é considerada uma equação diferencial linear. Vamos ver. É linear? Ó, eu tenho aqui a derivada, né? Tá sozinha a derivada. Eu tenho a função y, tá sozinha também, né? O x não interessa, interessa só o y. Então, nós temos duas com y, né? Uma derivada e uma não derivada, e elas estão separadas. Né? No caso aqui, separada pelo igual, sem expoente, sem nada. Então, realmente é linear. Porque para ser linear, você tem que conseguir separar as variáveis de imagem. Pode ser escrita como a equação do tipo... Aqui, ó. Tá tudo separadinho, tá vendo? Ok? E é verdade, né? Toda a equação linear dá para escrever nesse formato aí. Separadinho, bonitinho. Nesse caso aqui, eu só precisaria colocar para lá, né? Ia ficar dy dx menos 2 sobre xy igual, aliás, menos x ao quadrado igual a zero, né? Aí ficaria nesse formato. O A ia ficar aqui, o B é esse aqui e o C é esse aqui. Né? Então, dá para colocar nesse formato. Então, verdadeiro. Então, beleza. Já elimina essas três últimas aqui, né? Os dois são verdadeiros. Agora, uma é justificativa do outro? Sim, é justificativa, né? Porque só é linear se eu consigo botar separado. Né? Então, isso aqui é linear porque eu consigo separar dessa forma. Então, verdadeiro. As duas são verdadeiras e realmente a segunda justifica a primeira.
Tranquilo? Essa aí? Então, eu peguei duas desse formato para mostrar como é a complicação desse tipo de questão. Né? Não basta só você saber que é verdadeiro, você precisa também analisar se uma justifica a outra. Duas verdades não significa que elas se comunicam. Né? Você pode ter duas verdades sobre um assunto que não tem ligação nenhuma sobre elas. Tem até um mecanismo muito usado em retórica, político usa demais, né? Que é você falar verdades que não se conectam para provar um assunto que não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Né? Você pega verdades que não justificam o que você quer ser proposto. Mas como você está falando verdades, a pessoa associa uma verdade, então automaticamente ela tem a tendência de acreditar que você está falando uma verdade e, por consequência, você está justificando bem um argumento. Não está. Você está só jogando verdades na cara da pessoa e a pessoa está sendo confundida. E isso é muito usado por político. O político adora fazer esse tipo de construção, né? Que é se justificar usando verdades que não justificam. Né? Mas que você não pode refutar porque são verdades. Pronto. Então, tá aí, né? Bom, uma de marcar. Dentre todas as equações diferenciais ordinárias, as lineares possuem as técnicas mais simples de resolução, visto que é possível determinar expressões genéricas que, aplicadas corretamente, podem encontrar soluções sem grande esforço. Isso é verdade. A linear é mais fácil de ser calculada, por isso aparece tanto, né? Principalmente em engenharia. Então a gente vai focar mais nelas, né? Para facilitar também o entendimento. O item a seguir, que possui uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem, será. Então vamos analisar aqui. Para ser linear, precisa ter tá separado, né? Não pode ter expoente e não pode ter mistura de variáveis, de derivadas. Segundo, né, tem que ter uma derivada de primeira ordem. Assim, batendo o olho, todas têm derivada de primeira ordem. Todas estão ali com y', né? Nenhuma tem derivada de segunda ordem, então tá ok. Vamos só ver o que é linear aqui. Essa primeira não é, porque ela tem essa raiz aí, né? Não pode, né? Não pode ter. Então, falso. Ah, professor, mas você pode levar ao quadrado. Se você levar ao quadrado, você vai obter duas respostas daqui. Vantajoso. Certo? Próximo. A segunda, também não, né? Porque tem isso aqui, ó. Tanto y' quanto y vai ficar ao quadrado. Quando você desenvolver isso daqui, esse produto notável, vai ficar uma misturada grande. Não é. Essa aqui. Nessa, tem um x aqui na frente. Ó. Você vai distribuir o x. Não tem problema, o x não atrapalha, né? Vai continuar separada. Então, essa aqui é a verdadeira. Essa quarta aqui não é, porque tem um quadrado aqui, né? E essa aqui de baixo também não é, porque tem um quadrado aqui. Então, a resposta é a letra C. Tranquilo? Assim, se a gente realmente voltar a fazer aulas presenciais, no nosso caso é bom porque a nossa turma tem 14 alunos. E 14 alunos dá para todo mundo assistir a aula separado, direitinho. Então a nossa turma consegue ter aula presencial sem problema. Mas, se tiver aula presencial, eu vou fazer o seguinte: eu vou lançar de manhã um vídeo, né, contando o assunto e tudo mais. E à noite a gente vai para a faculdade, quem quiser, quem puder também, para tirar dúvidas e fazer exercícios, principalmente os exercícios. Do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui, né? De manhã eu vou botar a explicação e à noite a gente resolve os exercícios lá na instituição. Se quiser. Se preferir, a gente também pode ficar no remoto, né? Se for melhor para vocês. A gente vai discutir isso se por acaso a gente retornar, beleza? Vai fazer tudo assim de supetão, não. É porque tem gente que não vai poder ir e tudo mais. Né? Mas se voltar, provavelmente as provas serão presenciais. Se forem provas presenciais, eu costumo colocar essas questões de marcar com teoria, né, para você marcar e dar a resposta. Caso não seja,
caso seja um trabalho de novo, né? Eu diria que foi nos modos da V1, aí eu não coloco questões assim de marcar, porque não faz muito sentido testar a teoria, já que vocês vão precisar dela para aplicar nas questões. E vocês vão poder pesquisar também. Então, uma questão dessa não faria muito sentido. Mas na presencial, normalmente eu coloco uma questão assim. Certo? Nada que fuja muito do que a gente está vendo aqui, não. Bem parecida com essas questões que a gente acabou de ver. Aí eu vou pular aqui, quase todas essas são repetições. Vou mostrar aqui a que interessa mesmo, que é essa aqui. Ó, uma coisa que facilita um pouco a nossa vida em equações diferenciais, no caso de vocês, né, é que, como é uma equação, quando eu acho uma resposta, eu consigo testar para saber se ela é a resposta de verdade, né? Quando a gente resolve uma equação de segundo grau, a gente acha um número, se eu usar o número na equação, vai dar zero. Então, basicamente, a gente tem a possibilidade de saber se acertou ou não antes de ser corrigida a prova. Então, numa prova de equação... Boa noite, Francisco. Vinícius. Numa prova de equações diferenciais, ou num trabalho de equações diferenciais, você consegue fazer o teste. Então, você vai lá, faz a questão, acha a resposta, pega a resposta e usa na equação para saber se acertou ou não. O que a gente vai ver agora é como testar, porque a gente ainda não sabe resolver. Então, eu peguei uma equação, né, e vou testar uma resposta. Se essa resposta funcionar, ótimo. Lembrando, não necessariamente existe uma resposta só. Assim como a equação de segundo grau pode ter duas, uma equação diferencial também pode ter mais de uma, né? Na verdade, mais de uma família de respostas, porque para todos os efeitos, as respostas podem ser infinitas, né? Só, se você colocar uma derivada, aliás, uma constante, a derivada não vai fazer diferença, né? Uma constante. Por isso, normalmente, a gente chama de famílias de solução. Então, a gente vai olhar aqui, né? E vamos testar se essa resposta aqui funciona. Ó, essa equação vermelha aqui, ela é linear, né? Tá vendo? Tá toda separada, a derivada segunda, a derivada primeira e a função é linear. Né? Ela é ordinária, tem x, só x, né? Dentro do y, não tem nenhuma outra letra. Ela é linear, ela é ordinária e ela é de segunda ordem, porque a derivada maior é a derivada de segunda ordem. Ok? Beleza. Perfeito. Então, vamos substituir aqui. Para conseguir fazer essa conta, eu preciso da derivada segunda e da derivada primeira. Então, vamos lá. Vou fazer aqui no campo. Né? A função que a gente vai usar como teste é essa aqui. X é elevado a x. Quem é a derivada? Vou fazer aqui a derivada. É um produto, né? X vezes elevado a x. Então, eu vou ter que usar a regra do produto. Vai ficar a derivada do primeiro. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Né? Derivada do primeiro, 1. Vezes o segundo, mais o primeiro, vezes derivada do segundo. Derivada de elevado a x é ela mesma. Elevado a x. Ok? Então, agora para a derivada segunda. Então, eu vou derivar agora a derivada primeira para obter a segunda. Nessa aqui, ó, não tem produto, porque o 1 é um número. Então, só repete. Se você quiser, você pode apagar esse 1. Porque a derivada do elevado a x é ela mesma. Então, só repete. Nessa segunda, eu vou ter que fazer a derivada do produto, né? Porque é o produto. A derivada do primeiro, que é esse aqui, né? É 1, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. E o segundo é ele mesmo, né? A derivada. Sempre que tem elevado a x, fica mais fácil. E aí vai uma dica boa. A maioria vai ter ou elevado a x ou Ln. Então, são coisas que a gente vai usar com maior frequência. O nome logaritmo natural vem do fato de ele aparecer naturalmente nessas equações. Certo? O E, por consequência, que é a base do logaritmo natural, também vai aparecer com muita frequência. Certo? Que é bom.
Porque testar o é muito mais fácil. Porque a derivada é ela mesma. Então agora eu vou substituir. Né? Então, vamos lá. Derivada segunda vai ser e elevado a x mais e elevado a x mais x e elevado a x. Menos x vezes. Né? Agora eu vou derivar a derivada primeira. E elevado a x mais x e elevado a x. Menos a função. Quem é a função? X e elevado a x. Isso aqui tem que dar zero. Vamos ver, né? Aqui vai dar 2 elevado a x mais x elevado a x menos, aí aqui eu tenho que distribuir, né? X elevado a x mais x ao quadrado elevado a x menos x elevado a x. E ele diz que está dando zero. Vamos lá, né? Ó, esses dois aqui, ó, são iguais com o sinal trocado. Corta. Ok? E acabou, não vou fazer mais nada, né? Vai ficar 2 elevado a x mais x ao quadrado elevado a x menos x elevado a x igual a zero. Mentira, né? Mentira, não é zero. Então, erro. Essa resposta aqui que eu achei não funciona. Né? Não funcionou. Não funcionou porque aqui está um x. Era para ser 2. Se fosse. É 2. Provavelmente eu digitei errado. Porque se for 2. Quando multiplica por 2, vai ficar 2 elevado a x mais x elevado a x menos 2 elevado a x menos 2 x elevado a x menos x elevado a x. Ah, tá. Aqui também é mais, né? Agora sim, né? Porque esse corta com esse. E esses dois, ó, vai dar 2x. 2x menos. Agora sim. 0 igual a 0. Agora deu certo. Então, essa solução, para essa equação que estava antes, é falsa. Para essa questão aqui é falsa. Agora, para essa aqui, ela é verdadeira. Certo? Eu devo ter confundido, ter pegado essa resposta aqui de uma e a equação de outra. Desculpa aí, gente. Mas foi bom porque a gente conseguiu ver quando é que era. Se tem que zerar, a conta aqui tinha que ter dado zero. Não deu. Né? Vamos fazer mais um. Ó, essa aqui já é uma derivada de primeira ordem, né? Aqui é a derivada primeira e a função, certo? Então, eu preciso derivar uma vez.
A derivada aqui, ele está escrevendo dy dx, então eu vou escrever também. Dy dx, vamos derivar. Eu estou derivando x, então a derivada de x é 1, e 2e elevado a x é ele mesmo, né? Derivada de e elevado a x, não muda. Agora vamos substituir. Como é que vai ficar? Fica 1 mais 2e elevado a x, mais x, igual. Aqui eu vou colocar a função, né? X mais 2e elevado a x, mais 1. Vamos ver aqui. Vai ficar 1 mais 2e elevado a x, mais x. Do lado direito, x mais 2e elevado a x, mais 1. São iguais? São, né? Ó, tenho 1, tenho 1. Tenho 2 elevado a x, tenho 2 elevado a x. Tenho x sozinho, tenho x sozinho. São iguais, só muda a posição. Tá? Então, realmente, essa aqui é a resposta dessa aqui. Ok? Como a gente responde? Aí a gente vai, aula por aula, analisar, né? Essa aqui a gente já vai ver na próxima aula. Com certeza, essa aqui vai ser uma das primeiras. Essa aqui, a gente já vai deixar para ver bem depois, certo? Que é de segunda ordem. Primeiro a gente vai ver as de primeira ordem. Depois que a gente terminar as de primeira ordem, a gente sobe para de segunda. Ok? Uma coisa mais didática. Beleza? Deu para entender? Não é assim que a gente vai fazer as contas. O nosso foco é resolver a questão. Né? Mas é bom a gente saber que a gente pode testar para ver se a nossa resposta está correta. Salvo algumas exceções, testar é mais fácil do que resolver. Então, você leva mais tempo resolvendo do que testando. Se por acaso você tem tempo, é interessante você testar. Por exemplo, se for um trabalho, você vai ter uma semana para fazer, é interessante que você faça a questão e teste para saber se você acertou. Que aí você meio que já entrega a prova, o trabalho, tendo uma certeza das questões que estão certas. Ok? Numa prova, aí depende muito do tempo. Se você conseguir terminar cedo, é bom porque você tem a opção de testar a resposta e meio que garantir que quantas questões você acertou e automaticamente a nota que você vai receber. Beleza? Vocês querem perguntar alguma coisa? Beleza, então a aula hoje é só introdução. Eu sei que muita gente ainda está fazendo trabalho. Então eu vou liberar vocês para terminar o trabalho, né, que é só até 11h55. Mas eu queria fazer essa introdução para a gente não se atrasar tanto nas próximas semanas. Até porque semana que vem nós vamos ter aula, mas no dia 15 é feriado. Então já tem um feriado ali atrapalhando no meio da semana, para quebrar um pouco o ritmo. Então é interessante a gente dar essa introdução para a gente já começar a resolver na próxima aula as derivadas, né? E as equações. Lembrando que vai ser, essa primeira parte, ela é separada, certo? Então eu vou derivar, eu vou resolver um tipo, aí na semana seguinte, outro tipo. Tem equações que tem mais de um tipo para você resolver. Por exemplo, uma equação ela pode ser linear, exata e separável. Então você usa qualquer uma das técnicas, certo? Funciona parecido com integral. Eu vou ensinar técnicas de teste, de resolução, e você usa. Né? Se tiver mais de uma resolução, você usa a que você preferir. Não é obrigatório usar nenhuma específica. Tem as que só pode usar uma e tem as que pode usar todas. Vai ficar meio a critério de você, beleza? Eu não sou... Não... E se você encontrar um outro método que eu não ensinei e quiser utilizá-lo, pode usar. Certo? Não tem problema nenhum. Okay? Porque tem algumas técnicas que vocês vão ver, por exemplo, em aulas de faculdades públicas, que é a transformada de Laplace. É uma técnica muito abstrata, requer muito decoreba de técnicas e informações para poder você aplicar. É um vai e volta, na verdade. Você transforma numa equação de Laplace, resolve a equação de Laplace, depois destransforma a resposta. É uma técnica que demora muito, absurdamente muito. Eu não gosto dela, porque a gente resolve por caminhos muito mais fáceis
certos tipos. Mas, se você quiser usar a transformada de Laplace, você pode usar. Certo? É uma boa técnica porque ela serve para quase todas de uma vez. Só que, como eu falei, por ser muito geral, ela é bem mais complicada de usar e bem mais difícil. Né? Então é isso, galera. Hoje eu não vou fazer a frequência, porque muita gente está fazendo trabalho, né? Próxima semana aí a gente vai ver o trabalho melhor essa parte. Certo? Se não tiver nenhuma pergunta, a nossa aula se encerra por aqui.